Você já percebeu que as coisas que você mais força são justamente as que mais resistem? Aquele projeto que você tenta empurrar com todas as forças e parece nunca sair do lugar. Aquele relacionamento onde você se esforça tanto para agradar que a pessoa só se afasta. Aquela meta que você persegue com tanta intensidade que ela parece flutuar cada vez mais longe. E o mais frustrante é que você está fazendo tudo certo. Pelo menos é o que parece. Você está se esforçando, se dedicando, dando tudo de si. Mas quanto mais você tenta, pior fica. Por quê? Porque existe um princípio psicológico que ninguém te ensinou, um segredo que os filósofos conhecem há séculos e que pode explicar por que o seu esforço excessivo está te sabotando. Esse princípio se chama esforço reverso. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, sua vida muda. Você para de lutar contra a correnteza e começa a fluir com ela. Você para de tentar controlar tudo e permite que as coisas aconteçam. Ironicamente, é quando você solta o controle que tudo finalmente se alinha. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora vai contra tudo o que te ensinaram sobre sucesso, sobre dedicação, sobre conquista. Mas pode ser exatamente o que você precisa para finalmente destravar sua vida. Vamos começar com uma verdade incômoda. A sociedade te programou para acreditar que mais esforço sempre leva a mais resultados. Trabalhe mais duro, tente mais, insista mais. Se não está funcionando, é porque você não está se esforçando o suficiente. Mas isso é uma mentira. Uma mentira cruel que mantém você preso em um ciclo de exaustão e frustração. Porque a verdade é que existe um ponto em que o esforço se torna contraproducente. Um ponto em que tentar demais não te leva para frente, te empurra para trás. Pense em tentar adormecer. Quanto mais você se esforça para dormir, quanto mais você pensa, preciso dormir agora, mais acordado você fica. Por quê? Porque o próprio esforço de tentar dormir te mantém acordado. Sua mente não consegue relaxar porque está focada demais em alcançar o sono. Isso é esforço reverso. A lei do esforço reverso diz que quanto mais você tenta forçar algo a acontecer, menos provável é que aconteça. Quanto mais você persegue algo com desespero, mais aquilo foge de você. E isso não é apenas com o sono. Isso se aplica a praticamente todas as áreas da sua vida. Relacionamentos são o exemplo perfeito. Você conhece alguém e quer muito que aquilo funcione. Então você começa a tentar. Você manda mensagens, você planeja encontros, você tenta ser engraçado, interessante, perfeito. Você molda seu comportamento para agradar a pessoa. E o que acontece? A pessoa se afasta. Por quê? Porque você deixou de ser autêntico e se tornou necessitado. E necessidade afasta. As pessoas sentem quando você está tentando demais. Elas sentem o desespero, a ansiedade, a energia pesada de alguém que precisa daquilo. E isso não é atraente, é sufocante. Agora compare com aqueles momentos em que você conheceu alguém e não estava tentando nada. Você estava apenas sendo você mesmo, relaxado, presente, sem expectativas. E a conexão fluiu naturalmente. Por quê? Porque não havia esforço, havia presença, não havia necessidade, havia liberdade. E é isso que atrai. A mesma coisa acontece no trabalho, na criatividade, nos objetivos. Quanto mais você tenta forçar um resultado, mais você cria tensão. E a tensão bloqueia o fluxo. Ela te torna rígido, ansioso, reativo. E para de pensar com clareza, para de agir com naturalidade. Tudo se torna forçado, pesado, difícil. E os resultados refletem isso. Mas de onde vem essa necessidade de tentar tanto? Por que sentimos que precisamos forçar tudo? A resposta está no medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de perder, medo de ficar para trás.
Esse medo nos faz acreditar que se não tentarmos com toda a nossa força, as coisas não vão acontecer, que se não controlarmos cada detalhe, tudo vai desmoronar. Mas essa crença é baseada em escassez, não em abundância. É baseada na ideia de que não há o suficiente para todos, de que você precisa lutar, forçar, competir. E quando você age a partir dessa mentalidade, você cria exatamente o que teme. Você cria resistência, bloqueio, fracasso. Porque a energia que você está colocando no mundo é a energia do medo, não da confiança. E o mundo responde a isso. Agora deixe-me te contar sobre um experimento fascinante. Pesquisadores estudaram atletas de alto desempenho para entender o que os diferenciava. E descobriram algo surpreendente. Os melhores atletas não eram aqueles que se esforçavam mais durante a competição. Eram aqueles que conseguiam relaxar. Aqueles que entravam em um estado que eles chamam de flow, ou fluxo. Nesse estado não há esforço excessivo. Há foco, sim. Há intenção, sim. Mas não há tensão. Os movimentos são fluidos, naturais, quase automáticos. E os resultados são extraordinários. Por quê? Porque quando você para de tentar controlar cada detalhe, quando você confia no seu treino, no seu corpo, na sua preparação, você permite que seu potencial se manifeste. Você sai do caminho e deixa acontecer. E isso se aplica a tudo. Quando você está tentando muito para ser engraçado, você não é engraçado. Quando você tenta muito para parecer confiante, você parece inseguro. Quando você tenta muito para ser apreciado, você afasta as pessoas. Por quê? Porque as pessoas sentem o esforço. Elas sentem a falta de autenticidade. Elas sentem que você está performando, não sendo. Então qual é a solução? Você simplesmente desiste? Você para de tentar? Não. O segredo não é não fazer nada. O segredo é fazer sem forçar. É agir com intenção, mas sem apego ao resultado. É dar o seu melhor, mas soltar a necessidade de controlar como as coisas vão sair. É confiar no processo em vez de tentar dominar cada etapa. Isso pode parecer contraditório, mas não é. É o equilíbrio entre esforço e rendição. Entre fazer e permitir. Entre agir e confiar. E quando você encontra esse equilíbrio, tudo muda. Porque você para de criar resistência, você para de bloquear o fluxo natural das coisas. E a vida, que sempre esteve tentando te levar na direção certa, finalmente consegue fazer isso. Vamos falar sobre controle, porque essa é a raiz do problema. Você foi condicionado a acreditar que precisa controlar tudo, que se você não controlar, as coisas vão dar errado. Mas a verdade é que você nunca teve controle. Você nunca vai ter. A vida é inerentemente incerta, imprevisível, incontrolável. E quanto mais você tenta controlar, mais você sofre, porque você está lutando contra a natureza da vida. Pense na água. A água não tenta controlar o caminho. Ela flui. Ela encontra o caminho de menor resistência e segue. E, eventualmente, ela chega onde precisa chegar. Ela contorna obstáculos, se adapta, muda de forma, mas nunca para de fluir. Agora pense em como você vive. Você está fluindo ou está tentando forçar um caminho específico? Você está permitindo que as coisas se desenvolvam ou está tentando controlar cada detalhe? Se você está tentando controlar, você está criando sofrimento. Porque controle é ilusão. E a busca por controle é uma batalha que você nunca vai vencer. Mas aqui está a parte libertadora. Quando você solta o controle, quando você aceita a incerteza, quando você confia no processo, você se liberta. Você para de carregar o peso de ter que fazer tudo acontecer. Você para de se sentir responsável por cada resultado. Você faz sua parte, planta as sementes, cuida do jardim. Mas você não tenta controlar quando as flores vão brotar, como vão crescer, que cor vão ter. Você confia que se você fez sua parte, a natureza fará a dela.
E essa confiança, essa rendição, é o que permite que as coisas floresçam, porque você criou o espaço, você removeu a pressão, a ansiedade, a tensão, e nesse espaço a vida pode se expressar. Agora, como você aplica isso na prática? Como você para de tentar demais? Primeiro, você precisa reconhecer quando está forçando. Quando você sente tensão, ansiedade, desespero, isso é um sinal. Um sinal de que você está tentando controlar algo que não pode ser controlado. Pare, respire, pergunte a si mesmo: o que estou tentando forçar aqui? Por que estou tentando tão intensamente? O que eu realmente temo? Geralmente você vai descobrir que o medo está no comando. Medo de não ser suficiente, de falhar, de perder. E quando você reconhece o medo, você pode trabalhar com ele. Você pode questionar se ele é real, se é útil. E na maioria das vezes, você vai perceber que não é. Segundo, você pratica o desapego do resultado. Isso não significa que você não se importa. Significa que você faz o seu melhor e depois solta. Você planta a semente, mas não fica cavando a terra todos os dias para ver se ela germinou. Você confia. Você permite. Você age quando precisa agir e descansa quando é hora de descansar. E você entende que o resultado não está inteiramente nas suas mãos. Você fez sua parte, o resto não depende de você. E tudo bem, porque o que depende de você é suficiente. Terceiro, você cultiva a presença. A maioria das pessoas está sempre no futuro, preocupada com o que vai acontecer, tentando controlar resultados que ainda não existem. Mas a vida acontece agora, no presente. Quando você está presente, você não está tentando, você está sendo, você está vivendo. E nesse estado de presença, as coisas fluem. Você age com mais clareza, com mais naturalidade. Você responde em vez de reagir. Você cria em vez de forçar. E os resultados refletem essa qualidade de energia. Quarto, você aprende a confiar em si mesmo. Muitas vezes tentamos demais porque não confiamos. Não confiamos na nossa capacidade de lidar com o que vier. Não confiamos que seremos capazes de nos adaptar, de sobreviver, de prosperar. Não importa o que aconteça, mas você é mais resiliente do que imagina. Você já passou por coisas difíceis antes e sobreviveu. Você se adaptou, você aprendeu e você vai continuar fazendo isso. Então, confie. Confie que você tem os recursos internos para lidar com qualquer situação. Confie que você não precisa controlar tudo, porque você é capaz de se adaptar a tudo. E quando você confia, você para de forçar. Você relaxa. E nesse relaxamento, você encontra sua verdadeira força. E agora, a verdade final. Aqui muda tudo. Você não precisa fazer tudo acontecer. A vida está do seu lado. O universo, a existência, como você queira chamar, não está trabalhando contra você. Está trabalhando com você. Mas só pode fazer isso quando você sai do caminho. Quando você para de forçar. Quando você permite. Pense na sua respiração. Você não precisa tentar respirar. Você simplesmente respira. Você confia que seu corpo sabe o que fazer. E ele sabe. Da mesma forma, a vida sabe o que está fazendo. Ela tem uma inteligência própria, um ritmo próprio. E quando você se alinha com esse ritmo, quando você para de tentar forçá-la a se mover no seu tempo, no seu jeito, ela te leva exatamente onde você precisa estar. E muitas vezes para um lugar muito melhor do que você poderia ter planejado. Porque a vida vê o quadro completo. Você vê apenas uma parte. E quando você confia no quadro completo, quando você solta a necessidade de controlar sua pequena parte, você se abre para possibilidades que você nunca poderia ter imaginado. Então, o que você faz agora? Você identifica uma área da sua vida onde está tentando demais, onde está forçando, onde está criando tensão.
Pode ser um relacionamento, um objetivo profissional, um projeto criativo. E você faz uma escolha consciente de soltar. Não desistir, mas soltar o controle. Soltar a necessidade de que seja de um jeito específico. Soltar o apego ao resultado. E então você age, mas age diferente. Age com leveza, com confiança, com presença. Você faz o que precisa ser feito, mas sem a energia pesada do desespero. Você planta, você rega, mas não arranca a planta do chão para ver se está crescendo. Você confia. E, nessa confiança, você cria espaço. Espaço para que a vida faça sua mágica. Espaço para que as coisas se desenvolvam no tempo certo, da forma certa. E quando você vive assim, algo incrível acontece. As coisas começam a fluir. As oportunidades aparecem. As pessoas certas entram na sua vida. Os resultados chegam, muitas vezes melhores do que você esperava. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E você percebe que nunca foi sobre tentar mais. Foi sobre tentar menos. Foi sobre confiar mais. Foi sobre viver com menos tensão e mais presença. Menos controle e mais rendição. Menos medo e mais amor. Porque no final, a vida não é uma batalha. É uma dança. E você não vence uma dança lutando. Você vence fluindo, sentindo a música, movendo-se com ela, confiando no ritmo. E quando você dança assim, com o coração aberto e as mãos soltas, você descobre que a vida sempre esteve dançando com você. Você só não percebia porque estava tentando liderar quando deveria estar seguindo. Ou seguindo quando deveria estar liderando. Mas agora você sabe. Agora você entende. E agora você pode começar a viver de verdade. Então, se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram dentro de você, eu quero que você faça algo. Não por mim, mas por você. Nos comentários, escreva: eu solto o controle e confio no fluxo. Isso não é só um comentário, é um compromisso. Um pacto com você mesmo de que a partir de hoje você vai experimentar viver diferente. Você vai experimentar soltar. E se este vídeo te tocou, se você sentiu que isso não foi apenas mais um conteúdo, mas uma mensagem que você precisava ouvir neste momento exato da sua vida, inscreva-se neste canal. Porque aqui não falamos de atalhos ou truques rápidos. Falamos de verdades profundas, do tipo que transforma não apenas o que você faz, mas quem você é. Nos vemos no próximo vídeo. Ou não. Isso depende de você. Mas se voltar, volte diferente. Volte mais leve, mais confiante, mais livre. Volte como alguém que entendeu que menos esforço, quando colocado no lugar certo, sempre vence mais esforço colocado no lugar errado. E agora, vou te deixar em silêncio, sozinho com seus pensamentos, com suas escolhas, com sua vida. Porque é justamente nesse espaço entre o que você ouviu e o que você vai fazer com isso que a verdadeira transformação acontece. Até a próxima. Nos encontramos onde poucos ousam ir, no território da verdadeira confiança.